Torcedores do Palmeiras desesperados com o novo patrocínio do Flamengo. A gente também traz aqui a possibilidade de contratação de um lateral caso o Flamengo negocie o Ayrton Lucas. E seria um lateral aí que iria abalar as estruturas, né, de um recente campeão brasileiro. A gente também vai estar falando aqui sobre Fla-Flu, né, provável time do Mengão, desfalques do Flamengo, claro. A gente vai falar dessa preparação, do que aconteceu também no vestiário do Flamengo. O Sampaoli deu um discurso aí espetacular e também a gente trazendo aqui muitas outras informações, como possível saída do goleiro Santos. Tem muita informação para a gente passar para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu quero começar aqui lembrando você que no comentário fixado tem os nossos grupos do Telegram, né? Grupo de sinais 24 horas por dia para vocês. E tem também bônus e uma plataforma nova que permite você arrebentar a boca do balão, porque você pode até conhecer o mercado, utilizar o mercado de substituições, impedimento. Cara, é sensacional. Então você acessa o nosso grupo de dicas esportivas que está aqui e você vai ter dicas aí impressionantes que uma equipe manda para você, inclusive super odds nos jogos do Flamengo. A gente fez uma múltipla aí para vocês que vocês, cara, é inacreditável, né? Com gol do Gabigol a qualquer momento. É espetacular. Vai lá para você conferir, entra no nosso grupo do Telegram que tem ali as dicas e, claro, bônus e ainda a plataforma que você vai utilizar justamente com essas dicas. Eu quero aproveitar também e agradecer o pessoal da AZ Car Rental que tá com... Eu tô com um carro deles aqui na Flórida, né? E também vai ter Florida Cup, vão ter dezenas de carros na organização da Florida Cup. O Zico tava com o carro deles aqui. Se você vem pra Flórida, você pode alugar um carro da AZ Car Rental. Na verdade, AZ, Arthur Zico, né? AZ Car Rental. Com o mesmo R do car é o R do rental.com. Você acessa aí e pode estar aí garantindo, então, né, a melhor locação automatizada, inclusive, né, e a gente indica. Bem, então eu vou começar aqui, inclusive eu não fiz na chamada aqui inicial, falando sobre o Neto. O Neto, ele comentou, né, sobre o Gabigol, e não é para menos, né? O Gabigol, ele realmente é decisivo, né? E a gente teve o Neto se rendendo aí ao Gabigol, né? Tem muitos aí que criticam, mas o Neto se rendeu. Ele falou o seguinte no Donos da Bola: o Gabigol é o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil. Para mim, depois do Zico, ele é o maior ídolo da história do Flamengo. Na Libertadores, o brasileiro que mais gols fez. O Gabigol era para ter ido para a Copa do Mundo e ter sido titular, concordo. Na geração depois do Fred, o Gabi é o maior centroavante do Brasil. Vitor Roque é bom? É. Endrick é bom? É, mas o Gabigol é muito melhor. Pois é, cara, é surreal, né? Parabéns aí ao Neto por esse comentário. O Gabigol realmente não dá para entender como é que não conseguiu dar certo na Europa, porque é diferenciado, é decisivo, é jogador de jogo grande, né? Ele é impressionante. Falar aqui que o Flamengo vai ter 3 desfalques para o Fla-Flu, né? Enfrenta o Fluminense às 16 horas de Brasília, no Maracanã, 15ª rodada do Brasileirão. O Botafogo ganhou novamente ontem, o Flamengo precisa vencer para manter a diferença de 10. O Botafogo tá impossível, rapaz, não tem jeito. O Botafogo tá ganhando, venceu o Bragantino 2-0, né? E para essa partida o Flamengo então não terá o Eric Pulgar, realizou aí exames médicos e a situação é mais grave do que se esperava e o jogador não treinou com o elenco nos últimos dias e as principais opções para a posição são Alan e Thiago Maia, né? Além dele, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno também não atuarão, a dupla está suspensa por questão de cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. Então Léo Pereira e Felipe Luiz podem retornar ao time, tá? A gente já vai trazer aqui as informações todas do jogo, a gente só está aqui falando sobre alguns fatos importantes que eu queria falar justamente sobre a questão do Jorge Sampaoli, esse cara que está aos pouquinhos aí
conquistando o grupo, né? Após a partida contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo venceu aí de 4-1 no agregado, Sampaoli fez um discurso para o grupo no vestiário. O treinador argentino disse que os jogos difíceis consolidam a equipe e que agora eles dão mais um passo para brigar por coisas importantes. Lembrando que o Corinthians venceu nos pênaltis, né? Pô, os caras só fizeram um gol nos pênaltis do América Mineiro. O Corinthians venceu. Então, se o Flamengo... Não, na verdade é o seguinte, todos os desafios agora do Flamengo na Copa do Brasil são verdadeiras revanches, né? Todos os desafios são revanches. O Flamengo, inclusive, já começa contra o Grêmio, né, a revanche para eles, né, do 5, né, dá a oportunidade para eles nessa possível revanche aí do 5. E depois, se pegar o São Paulo e o Corinthians, são revanches da última Copa do Brasil. Porque, por exemplo, Flamengo passando do Grêmio, ele pode pegar São Paulo ou Corinthians. Tem a questão do Dorival, que enfrenta o Flamengo, depois do Marcos Braz e companhia terem mandado ele embora. E enfrenta também, na verdade não renovou, tudo bem, mas foi uma sensação de como se tivesse sido mandado embora. E o Corinthians, né? E o próprio São Paulo, que o Flamengo eliminou também na Copa do Brasil. E o Corinthians, que o Flamengo foi campeão e eliminou na Libertadores. Então, para todos os adversários que o Flamengo enfrentar, para eles tem a sensação de briga por uma revanche, né? Uma sensação de revanchismo contra esses times aí, na verdade, desses times contra o Flamengo. Então, cara, eu vou falar para vocês, eu gostaria na final, óbvio, passar pelo Grêmio, na final seria interessante esse jogo com o São Paulo, acho que seria um partidaço, 2 partidaços, e eu sinceramente gostaria de ver o Flamengo aí enfrentando o São Paulo do Dorival na final, independente do carinho que eu sinto pelo Dorival, óbvio, a gente triunfando aí, se Deus quiser. Bem, passar para vocês aqui com relação a questão do goleiro Santos, né, que pode estar deixando o Flamengo. O Bahia abriu conversas aí pela contratação do goleiro, segundo o torcedores.com. O clube tricolor busca um jogador com experiência para brigar pela posição com o Marcos Felipe, titular da equipe, que vive incertezas na temporada. O staff do jogador, inclusive, já foi procurado, no entanto, a decisão de vender ou não o camisa 1 terá que passar pelo técnico Jorge Sampaoli. Eu acredito que não vai ter objeção com relação a isso. Além de Santos, o Flamengo possui mais 2 opções para o gol: o jovem Matheus Cunha, que vem se destacando nas últimas partidas, e o recém-chegado Agustin Rossi, tá? Falar com vocês aqui agora sobre essa procura, né, essas sondagens aí pelo Ayrton Lucas, né, sempre na véspera de jogo o pessoal soltando isso, então a gente vem aqui para também soltar informação para deixar o pessoal preocupado do lado de lá. Se por um lado surgem sondagens aí, inclusive que a gente já tinha falado há muito tempo, da Roma, possibilidade do Ayrton Lucas sair, de chegar uma proposta da Roma e tudo mais, por outro lado, eu confirmei uma informação, inclusive o David Sharp, também do canal Antenados na Jogada, falou que tem a mesma informação, que o nome do Guilherme Arana é muito bem cotado dentro da diretoria de futebol do Flamengo, dentro do departamento de futebol do Flamengo. Então, o nome do Guilherme Arana interessa sim ao Flamengo quando se trata de lateral esquerda. Falaram de Alex Telles. O jogador ainda não cogita uma saída da Europa, ele quer zerar todas as opções lá na Europa, mas o nome do Guilherme Arana interessa sim ao Flamengo, inclusive se o Flamengo perde um jogador como o Ayrton Lucas, o primeiro nome que eles vão pensar é no Guilherme Arana, e aí vai com dinheiro, vai para tirar mesmo o jogador do Atlético Mineiro, não tem essa, o Flamengo mercado é mercado, e o Flamengo vai tentar contratar o Guilherme Arana. Então essa é informação, tá? Que o Guilherme Arana, inclusive, há muito tempo, antes dele ir para o Atlético Mineiro, o Flamengo já pensava na contratação do jogador, tá? Então o Arana é um nome que interessa
à diretoria do Flamengo, tá? Só para passar tudo para vocês sempre aí, as situações aqui também do Palmeiras, né? Essa questão aí do Palmeiras já ser uma SAF, né? O Palmeiras já é uma SAF, entre aspas aí. O clube pertence a Leila Pereira, isso os próprios torcedores do Palmeiras lá no Não Importa o que Digam, eles falaram que a Leila Pereira é que escolhe os patrocínios que vai colocar na camisa e o Palmeiras recebe só os 80 milhões lá da Crefisa, aí tem a FAM, tem uma série de coisas que o Palmeiras não recebe nada. Então a Leila que explora aquilo tudo, e aí eles estavam assustados, cara, por essa questão toda da Leila comandar, né, decidir tudo no Palmeiras, é praticamente uma SAF, onde ela é a dona do Palmeiras. Eles não aguentam mais, eles estavam lá desesperados, falando que o Palmeiras deveria, se possível, romper com a Leila, com a Crefisa, e o Palmeiras, lembrando que ela é a presidente do Palmeiras. Complicado, hein? Pois é, complicado, hein? E detalhe, se a Leila Pereira tira, né, a Crefisa, eles falando que se a Crefisa sai, o Palmeiras no mesmo dia consegue patrocínios aí maiores do que a própria Crefisa. Mas, gente, o mais interessante é o desespero que ele fala assim, vão dizer que eu sou flamenguista, mas o Flamengo pode não ter uma boa gestão na questão de técnicos, mas o Flamengo contrata bem demais. Ele deixando claro que o Flamengo é muito bom na questão de renovação do elenco, contratação e tudo mais, manutenção de elenco. E aí ele fala que, rapaz, vocês viram por quanto que vai ser o patrocínio, que a gente trouxe aqui, né, confirmado pela diretoria de marketing do Flamengo, que negocia-se 43 milhões o patrocínio aqui, ó, um patrocínio secundário, né, da Omoplata com a Pixbet, que é a atual patrocinadora já. Então o Flamengo negocia uma renovação da Omoplata por 43 milhões. E eles desesperados com o valor que o Flamengo recebe, dizendo que, cara, pela Omoplata aqui, por esse local aqui que não é o mais caro, estão recebendo aí, que para mim é o mais valorizado, né? Hoje em dia, em todas as entrevistas, daqui para cima é o que mais se vê. A verdade é essa. Inclusive, vários canais aqui no YouTube já começam a utilizar aqui as propagandas nas camisas mesmo dos clubes que eles falam. Eu já coloquei aqui patrocinador meu porque você tem o direito de utilizar e você coloca aqui porque aparece mais, né? Então é uma situação aí muito interessante, né? Então, mas de qualquer forma é um patrocínio que costuma ser mais barato e o Flamengo está conseguindo muito alto esse patrocinador. E os torcedores do Palmeiras aí então desesperados, né, com essa situação aí envolvendo esse patrocínio gigantesco do Flamengo. E pra gente completar, eu nem falei na chamada também, assim como eu não falei da questão do Neto, a gente tem aqui também, para completar o desespero deles, o Flamengo fazendo 100 milhões a mais. Se bate 1 bilhão de orçamento, 1,2 bilhão de orçamento, vai bater 1,3, 1,4. Porque os patrocínios estão subindo e o Flamengo está colocando à venda os últimos 44 apartamentos que possui no condomínio do Morro da Viúva, na zona sul do Rio de Janeiro, numa área nobre ali na Praia de Botafogo, na Enseada de Botafogo, segundo o jornalista Lauro Jardim do Globo. Com isso, o Flamengo deve desembolsar em torno de 100 milhões de reais. Esse dinheiro será utilizado para finalizar a compra dos novos terrenos em Vargem Grande para a expansão do CT Ninho do Urubu, ou seja, o centro de treinamento vai ficar ainda melhor. Mas o Flamengo arrecadando mais 100 milhões, tá? Vale destacar que o centro de treinamento já passa por obras em sua parte externa e a diretoria tem planos para fazer um mini estádio dentro do CT, segundo a matéria do GE, né, de novembro de 2022. Tá? Então, o Flamengo pensa nesse mini estádio lá utilizando esse dinheiro também da venda dos apartamentos lá do Morro da Viúva, lá no Ninho do Urubu. Então, o Flamengo ampliaria o espaço do CT Ninho do Urubu. Cara, muito bom. Eu queria aqui também aproveitar para falar sobre o Matheus Cunha, né? Antes da gente falar sobre
os prováveis times, as informações do jogo desta tarde, né? 4 horas da tarde, horário de Brasília, 3 horas da tarde aqui nos Estados Unidos. O goleiro Matheus Cunha vem fazendo boas atuações e segurando a posição de titular. Desde a chegada de Jorge Sampaoli, ele teve 16 oportunidades e foram 13 gols sofridos, menos de um gol por partida, 60 defesas, 3,7 por jogo, 12 defesas difíceis, 82% bolas defendidas, 38% jogos sem sofrer gols e 1,2 pênaltis defendidos, tá? 1 de 2, na verdade. 1 de 2 pênaltis defendidos. Então o cara, ele tá muito bem, né? Tá arrebentando e a gente espera aí que ele possa continuar aí brilhando e o Flamengo possa conquistar os títulos. E essa vitória hoje contra o Fluminense é muito importante. E o meu provável placar até... Cara, eu falei 2-1 e o Júlio falou 3-1. Vamos ver, né? Olha só. Falar do Arrascaeta também, né? Que o nosso camisa 14 participou de 7 dos 11 gols marcados pelo Flamengo nos últimos 5 jogos, né? Então, Flamengo 4-0 contra o Alcas, ele deu assistência. Flamengo 2-0 no Fortaleza, assistência e gol. Flamengo 2-1 no Atlético Paranaense, assistência e pênalti sofrido. Palmeiras 1, Flamengo 1, fez o gol. Atlético Paranaense 0, Flamengo 2, cruzamento antes do gol contra, né? Então, o Arrascaeta participando aí de 7 de 11 gols marcados pelo Flamengo nos últimos 5 jogos. Ele é importantíssimo mesmo. O Arrasca é monstruoso, né? E aí eu vou passar para vocês agora todas as informações do jogo do Mengão. Então vamos lá, passar para vocês aqui as informações do jogo de logo mais, né? 16 horas de Brasília, como eu já falei. O árbitro da partida é o Sávio Pereira Sampaio, FIFA Distrito Federal. O VAR é o Wagner Hillway, né? VAR FIFA Paraíba. Esse aí eu vou falar para vocês, hein? Esse aí já teve alguns lances aí polêmicos com o Flamengo. Todo jogo é isso, todo jogo vai ser isso. É contra tudo e contra todos. Transmissão TV Globo e Premiere, tá? E também tem streaming, né, no Premiere Play. O horário a gente já passou para vocês, né? E também passar aqui para vocês as informações dos prováveis times, né? O Fluminense, a gente sabe que o Marcelo, né, deve estar voltando aí a atuar. Ele treinou e praticamente se escalou aí contra o Flamengo, né? E a gente tem no Flamengo a provável titularidade do Alan, né? Lembrando que também o Felipe Luiz vai estar jogando no lugar do Ayrton Lucas, então teremos aí um encontro de rivalidade entre Marcelo e Felipe Luiz. Passar aqui a provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Alan ou Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol ou Pedro, tá? Então, o Flamengo aí que deve enfrentar o Fluminense, tem algumas dúvidas aí, não vazaram a escalação, né? E a gente sabe que é sempre muito comum, né, o pessoal vazar a escalação, mas dessa vez ainda não vazaram essa escalação aí, com certeza, né? Pegar aqui para vocês, então, o provável time do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Lima e Ganso, Arias e Germancano, né? Então, esse é o provável Fluminense que enfrenta o Flamengo. Felipe Melo aí reencontrando o mais querido, né? E o Flamengo tentando uma nova vitória aí, né? O Flamengo que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, tentando uma nova vitória contra a equipe tricolor. E aí, qual o seu palpite pro jogo? Eu já falei, para mim, Mengão 2-1, né? Pro Júlio Miguel Neto, 3-1 Flamengo.
Então convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Tamo junto, muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui!